Oi pessoal, meu nome é Fernanda Macedo, eu sou estudante de psicologia, mas hoje eu vou falar com vocês como leitora. Bom, estou gravando esse vídeo para contar para vocês algumas reflexões que eu tirei da literatura sobre inclusão escolar. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da Bruna, eu gostaria inclusive de agradecer o convite, que vai servir de material para um grupo de estudo que ela fundou juntamente com outros colegas sobre inclusão escolar. De início, quando ela veio falar comigo, eu me perguntei por que eu, já que eu sou apenas um estudante de psicologia e não tenho uma leitura muito aprofundada no campo teórico da inclusão escolar. Mas daí eu percebi que ela me queria como leitora e queria que eu compartilhasse para vocês o que eu aprendi sobre o assunto através da literatura. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse vídeo, ele não é um vídeo teórico. O intuito de eu gravar esse vídeo é passar para vocês algumas reflexões que eu tive durante a minha leitura desses livros que eu vou já apresentar para vocês. Então, o que eu mais quero com esse vídeo mesmo é gerar reflexão e gerar também uma discussão acerca desse assunto a partir da experiência de cada indivíduo, porque são essas experiências que eu consegui absorver através da literatura. Bom, neste vídeo nós vamos conversar sobre 4 livros. O primeiro é Em Algum Lugar nas Estrelas, Passarinha, Extraordinário e O Que Me Faz Pular. Desses 4 livros, 3 vão abordar o tema do autismo. Mas por que eu escolhi tantos que abordem o tema do autismo? Nós vemos que hoje em dia nas escolas há uma demanda muito grande para atender esse público. Por isso que eu acho muito importante de a gente focar nesse tema durante esse nosso debate. Todos esses livros acontecem na maior parte no ambiente escolar. Então disso a gente pode tirar muito conhecimento sobre inclusão escolar com essas pessoas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros e depois a gente vai partir sobre as reflexões que eu tirei após a leitura desses 4 livros. A primeira obra se chama Em Algum Lugar nas Estrelas. Ela é narrada por um garoto chamado Jack. Esse garoto perdeu a mãe, que era separada do seu pai, daí ele acabou tendo que mudar de cidade, de estado, para estudar na Marinha, né, que seu pai, ele era militar da Marinha. Daí era um internato e ele passava todos os seus dias dentro do colégio, no ambiente escolar. É importante ressaltar que essa história é narrada durante a Segunda Guerra Mundial. Jack era um garoto esperto e tinha um físico forte. Ele teve que mudar de colégio no meio do período, por conta dessa emergência, né, de ele ter perdido a mãe. Chegando lá, ele fez algumas amizades, mas ele acabou tendo mais proximidade com um menino chamado Early. Early, ele era órfão, e a relação de Jack com seu pai era uma relação muito distante, então não era sempre que eles se encontravam nos finais de semana. Acabava que eles passavam muito tempo no colégio, inclusive os finais de semana eles ficavam lá sozinhos, todos os outros meninos iam para suas casas, daí eles acabaram estreitando essa amizade. Early, ele era um menino muito esquisito, ele não tinha muitos amigos. Os outros meninos do colégio não chegavam muito perto dele, pois ele sempre tinha algumas coisas que ninguém mais entendia. Contudo, com essa aproximação do Jack, eles acabaram construindo amizade, e o livro vai falar muito sobre isso, sobre a relação de amizade dos dois. Além disso, o livro ele narra várias aventuras em que esses dois meninos se metem. Early, ele tinha uma grande admiração pelo numeral pi. Ele conseguia desvendar histórias atrás desse numeral. Acabou que ele se inspirou nessas histórias para começar algumas aventuras e Jack acabou o acompanhando. Early, ele conseguia ter uma visão muito diferente do mundo em comparação aos outros meninos. Por isso que muitas vezes ele era incompreendido. Mas sua visão de mundo era uma visão muito encantadora e extraordinária. É por isso que Jack acabou nutrindo um sentimento muito forte por Early, porque ele era um menino realmente incrível, apesar de ser incompreendido. Dito isso, eu queria ler um trecho do livro para ilustrar um pouco para vocês como funcionava a cabeça do Early. Jack então pergunta: "Você pode me ensinar a ler os números?" Perguntei. Daí Early responde: "Não acredito que isso é algo que se possa aprender. Ninguém me ensinou. Eu sempre vi os números de um jeito diferente da maioria das pessoas. Só isso." Então, com esse trecho é capaz de ver um pouco que Early tinha uma visão diferente sobre o mundo. O segundo livro que eu vou falar pra vocês é Passarinha. Essa obra conta a história de Caitlin. Caitlin, então, era uma garota de 10 anos, que era autista, tinha síndrome de Asperger, e ela tinha um irmão pelo qual ela nutria grande afeto, e era quem mais entendia ela, era quem guardava os segredos dela, com quem ela mais tinha contato, mais tinha uma troca, que defendia ela, enfim, tinha um grande amor por ela, e ela se sentia muito bem nessa relação. Daí houve um massacre na escola do irmão dela, e que o irmão dela foi uma das vítimas, então o irmão dela acabou sendo assassinado, e a história conta como Caitlin
vai ressignificar essa perda. Esse episódio acabou deixando 3 vítimas, 2 alunos, entre eles o irmão de Caitlin e uma professora. Bom, Caitlin então estudava em uma escola regular e nela havia a ajuda de uma psicóloga que tentava fazer esse papel, né, de inclusão escolar. E todo dia ela tinha atendimento com essa psicóloga para acompanhar como ela estava se desenvolvendo, a questão das amizades, pois Caitlin não conseguia fazer nenhuma amizade no ambiente escolar. Então, a senhora Brooks, que era a psicóloga que acompanhava a Caitlin, batia muito nessa tecla de que ela tinha que ter amigos, de que ela tinha que criar vínculos com outras pessoas no ambiente escolar. Daí ela trabalhava com Caitlin 2 questões muito importantes, inclusive que ela sempre ficava repetindo essas palavras, que era a questão da amizade e da gentileza. Caitlin tinha que criar amigos e Caitlin tinha que ser gentil, porque muitas vezes ela não conseguia ter empatia pelo outro. Essa também é outra palavra que a Caitlin repete muito. Tem que trabalhar a empatia, mas ela não conseguia entender o que era empatia. Uma das coisas que acalmava muito a Caitlin era ler o dicionário, pois nele as coisas eram fixas, as coisas eram objetivas e ela conseguia entender melhor o sentido de tudo. É bom ressaltar que uma das pessoas que mais sofrem com a perda do irmão dela é o pai dela. Caitlin mora sozinha com seu pai, daí o seu irmão faz muita falta no dia a dia deles. Folheando um dia o dicionário, Caitlin achou a palavra desfecho. Daí ela pensou, é disso que meu pai precisa. Pois ela vê que seu pai está sofrendo muito com essa situação, não sabe lidar com essa situação, nem o seu pai consegue lidar com a perda do irmão de Caitlin, nem Caitlin consegue lidar com os sentimentos do seu pai, porque ela não consegue compreender, mas ela sabe que alguma coisa está acontecendo ali. O livro traz o seguinte significado da palavra desfecho: a vivência da conclusão emocional de uma situação de vida difícil, como a morte de um ente querido. Então aí ela pensou, é isso que meu pai precisa. Durante esse processo, Caitlin conhece Michael. Michael é um menino de 7 anos que ela troca algumas experiências, daí ela consegue construir uma relação de amizade. E Michael vai ser o primeiro amigo dela dentro da escola. Daí ela percebeu um dia que Michael estava muito abatido. Então ela perguntou o que tinha acontecido. Daí ela descobriu que a mãe de Michael foi uma das vítimas do massacre em que matou seu irmão. Então ela também pensou, Michael precisa de um desfecho. Daí o livro conta a história de Caitlin nessa busca por um desfecho. Nessa busca por um desfecho para ela, para seu pai, para Michael e para a família de Michael. É um livro realmente muito bonito, que você consegue entrar na mente de uma pessoa autista e consegue entender melhor como ela lida com aqueles sentimentos. E muitas vezes ela não consegue nem interpretar. Eu gostaria de trazer alguns trechos do livro para ler para vocês. Caitlin então narra: tento não escutar o que papai está dizendo, porque por hora já senti toda a empatia que podia suportar. A empatia é uma coisa que pode deixar a gente muito triste. E esse trecho é ela experienciando um pouco dessa empatia. Mais pra frente ela fala: embora eu não achasse que iria gostar da empatia, ela é uma coisa assim que chega sem avisar e faz você sentir um calorzinho gostoso no coração. Acho que não quero voltar para uma vida sem empatia. E para finalizar ela traz: a empatia não é tão difícil quanto parece, porque muitos dos sentimentos das pessoas são os mesmos. Então o que ela traz aqui? Que o que ela sente é igual ao que os outros sentem. Muitas vezes é diferente apenas na forma de demonstrar, na forma de expor aqueles sentimentos. Então é muito importante saber trabalhar, saber lidar, saber também respeitar o lado emocional das pessoas com autismo, seja no ambiente escolar, mas também pode ser em outros ambientes. Bom, a terceira obra é Extraordinário. É uma obra muito famosa, inclusive já tem filme sobre esse livro. Essa obra conta a história de August, que é um menino de 10 anos que até então nunca tinha frequentado a escola. A história toda foca na vida de August, mas o livro é narrado por diferentes personagens, então isso é muito legal porque nós conseguimos ver um pouco da experiência das outras pessoas com o diferente, com a diferença, e não só a perspectiva daquele que é diferente. August, ele tem deformações no seu corpo, principalmente na face, que acabam o deixando um pouco assustador para outras crianças, é assim como ele se percebe, e é algo que chama a atenção. Mas por que eu escolhi essa obra se o personagem principal não apresenta nenhuma necessidade especial? Bom, através da história de August, nós podemos ver como as pessoas lidam com a diferença, como a escola lida com a diferença, como o próprio diferente se percebe, e é disso que tratamos quando falamos de inclusão escolar. Nós trabalhamos com a diferença. Por isso que eu achei importante trazer essa obra, porque trata da percepção daquele que é diferente e também dos outros que convivem com aquela diferença. Eu vou ler aqui um trecho do livro que mostra
como algo se percebe. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum, quer dizer, é claro que faço coisas comuns, tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola, tenho um Xbox. Essas coisas me fazem ser comum, por dentro. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde quer que elas vão. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica que pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua, sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para outro lado. A única razão de eu não ser comum é que ninguém além de mim me enxerga dessa forma. Talvez a única pessoa no mundo que percebe o quanto eu sou comum seja eu. Talvez seja essa a percepção que o aluno que passa pelo processo de inclusão escolar tem sobre si mesmo. O quarto e último livro é O Que Me Faz Pular, que é narrado por um garoto de 13 anos que tem autismo. Ele não é um garoto que já conseguiu superar sua fase mais crítica, ele ainda tem muitas crises, mas com algumas estratégias ele conseguiu escrever esse livro. Esse é o tipo de livro que toda pessoa que trabalha com a inclusão escolar, com a educação, precisa ler, pois ele traz a percepção da pessoa que convive com o autismo. E o autismo, ele se faz muito presente na vida desse garoto. Ele é um garoto que mal consegue falar. Até hoje ele já tem mais de 20 anos, ele tem problemas de fala, ele não consegue se expressar muito bem oralmente. E daí vocês me perguntam como ele conseguiu escrever um livro, sendo que ele tem tanta dificuldade assim com se expressar. Com o intermédio de uma professora, ela criou uma prancha alfabética e ele ia apontando os caracteres para ela formar as frases, daí construir esse livro. Esse livro ele é um compilado de perguntas e respostas. A professora ele fazia perguntas e ele respondia apontando para esses caracteres. Por isso que ele é um livro muito precioso e especial e eu digo que vocês realmente têm que ler. O prefácio do livro é escrito por um outro autor que é pai de uma criança autista. Nisso, ele faz algumas observações que eu queria trazer para vocês. Ele divide as publicações sobre autismo em 4 tipos. O primeiro tem a ver com as políticas governamentais. É a visão do governo sobre essas pessoas. Daí ele diz que tira um pouco da individualidade no olhar sobre o autista. O segundo tipo de publicação que ele exemplifica são as publicações acadêmicas. Sobre esse tipo de publicação ele fala o seguinte: as publicações sobre necessidades especiais são uma selva. Muitos dos manuais sobre como ajudar seu filho autista seguem uma linha doutrinária com o bondoso auxílio de... Aí ele bota o símbolo, de company e outra coisa aqui, mas que tem a ver com patrocínios. Eles podem até conter ideias úteis, mas lê-los é quase sempre tão deprimente quanto um discurso que tenta você a se filiar a um partido político ou a uma seita. Quanto mais densos são os textos acadêmicos, mais cheios de referências e ricos em pedagogia e abreviações. Claro que é uma coisa boa que especialistas estejam pesquisando o assunto, mas a lacuna entre teoria e o que está se desenrolando no chão de sua cozinha é muito difícil de cobrir. Então ele fala que esse tipo de texto tem sua importância, mas a relação entre teoria e prática é muito difusa. O terceiro tipo de publicação que ele cita são os relatos confessionais, geralmente são de pais que ensinam como ajudar seus filhos, mas que muitas vezes servem como manuais. E além disso, ele traz uma coisa muito importante de que cada autista tem sua peculiaridade. Você não pode aplicar a mesma coisa que serviu para outra pessoa, para outra criança, porque existe uma multiplicidade entre eles e não é com um manual cheio de regras e dicas que você vai conseguir lidar melhor com o seu filho ou com aquele aluno da sua escola. E um quarto tipo de publicação são as autobiografias, que é mais ou menos no caso dele, só que o diferencial é que geralmente as autobiografias são escritas por pessoas que já superaram sua fase de crise, por adultos que vão relatar sua vida na infância, sua vida na escola, como conseguiu superar algumas barreiras. No caso de Naoki, o autor desse livro, ele tem 13 anos, ainda está passando por uma fase crítica, mas mesmo assim consegue expor o que ele sente, pelo que ele passa. Como eu já disse, o livro ele é composto de perguntas e respostas. E entre essas perguntas, existem alguns contos que o próprio autor escreve. É importante ressaltar que o seu sonho é de ser escritor. E eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, que esse livro ele é um pouco antigo, e ele já escreveu alguns livros de não ficção também, além desse livro que conta um pouco da história dele. As perguntas, elas são bem diretas e objetivas. E eu vejo que tem um foco muito grande de saber por que ele é diferente,
qual a visão que ele tem sobre as coisas, porque ele faz algumas coisas que são incompreendidas, e também se ele faz essas coisas por querer. É claro que são perguntas bem mais específicas, mas no geral é querendo explorar essas coisas. O autor traz que um de seus grandes problemas é a comunicação, essa comunicação que não consegue acontecer de forma efetiva, oralmente. E isso acaba o incomodando muito e acaba também o envergonhando. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. O autor então traz: a partir do momento em que você entende o que acontece dentro do outro, vocês dois podem se tornar bem mais próximos. Não conseguir falar significa não compartilhar o que a gente sente e pensa. Então é legal saber um pouco disso, pois ele tem noção de que ele não consegue e isso acaba frustrando ele. Cada vez que alguém me subestima, eu me sinto extremamente infeliz, como se não tivesse nenhuma chance de um futuro decente. E por fim, para completar, vivemos sendo repreendidos e não podemos nem nos explicar. Eu me senti abandonado pelo mundo inteiro. Então ele tem noção do que ele sente, ele tem noção do que ele passa. E mesmo que ele se esforce, ele não consegue mudar isso. Então, após a leitura desses trechos, nós vemos que na hora que ele tem noção de suas limitações, e ele queria muito conseguir ultrapassar essa barreira. E acaba que ele não consegue ter controle sobre o próprio corpo e mostra atitudes, comportamentos que são incompreendidos por nós. Ele se sente muito frustrado por conta disso. E muitas vezes esses comportamentos são tratados como comportamentos infantis e temos a tendência de infantilizar essas pessoas. Daí ele traz aqui uma parte muito interessante no texto que eu quero ler para vocês. Como nos comportamos de uma forma que parece infantil aos seus olhos, vocês tendem a imaginar que é assim que somos por dentro. Só que experimentamos as mesmas emoções que vocês. E assim como trouxe naquele livro, né, A Passarinho, que conta a história de Caitlin, as emoções vividas são as mesmas. E nisso Naoki deixou bem claro que suas emoções são as mesmas, mas muitas vezes ele apenas não consegue controlar seus comportamentos. Daí eu queria trazer para vocês mais um trecho que me lembra muito sobre inclusão escolar. Naoki fala o seguinte: na nossa condição, não conseguimos estudar sem ajuda. Para podermos aprender, precisamos de mais tempo e de diferentes estratégias e abordagens. E aqueles que nos acompanham nesse processo necessitam, na verdade, de mais paciência ainda do que nós. Eles têm que entender nossa ânsia de aprender. Mesmo que aos seus olhos nós não pareçamos ser alunos dedicados, mas somos. Também queremos crescer. Então é muito importante ter essa visão sobre o aluno autista e dar essa maior atenção, visto que muitas vezes eles parecem não querer aprender, mas eles têm sim uma vontade de crescer, assim como todos os outros alunos, independentemente de suas limitações. Bom, gente, depois da leitura dessas 4 obras, eu gostaria de trazer as reflexões gerais que eu tive. A primeira é sobre diferença. Esse é o assunto comum de todos esses livros que eu falei para vocês. E inclusão escolar fala da diferença. Você saber que é diferente é você carregar um peso, o peso da diferença. E esse peso, ele atrai olhares, ele chama a atenção, ele causa estranhamento nas outras pessoas. E todos os personagens do livro, eles têm noção da sua diferença. Então é muito importante, nessa leitura, a gente captar a percepção desses personagens. Então é preciso ressignificar a diferença, porque o peso da diferença é um peso ruim. E a diferença, ela não quer dizer algo bom ou ruim, e sim que é diferente. Então é necessário a gente viver com essa multiplicidade e o profissional que trabalha com inclusão escolar saber transformar o ambiente escolar num ambiente múltiplo. Outro ponto também percebido durante essas leituras é que inclusão escolar não tem a ver com a adaptação do aluno, mas sim criar uma relação de troca entre o aluno e outras pessoas. Não adianta adaptar um aluno para um ambiente, visto que ele também vai frequentar outros ambientes. Ele tem que saber criar uma relação de troca, não apenas se moldar para se encaixar em um ambiente. Então é preciso que haja essa construção dessa relação. E uma construção é feita pelos dois lados. Pelo lado daquela pessoa que está passando pelo processo de inclusão, mas também por outras pessoas, que são os colegas, os professores, os diretores, os coordenadores. Então essa relação, ela não é criada, ela não é dada, mas ela é construída. E o esforço sempre tem que partir das duas partes. E o último ponto é que para esse processo ser eficaz, nós vemos que todos esses personagens, eles têm uma pessoa de referência, eles têm uma pessoa que serve de porto seguro. Então eles têm uma pessoa de confiança no ambiente escolar, que auxilie nesse processo. No caso de Caitlin é a senhora Brooks. No caso de Early é o Jack. No caso de Naoki é a sua professora, que lhe auxiliou até mesmo na escrita de seu livro. Então é muito importante ter essa pessoa de referência dentro do ambiente escolar. Eles precisam de alguém que os entenda para que se sintam mais seguros e confiantes de si mesmos.
E o último ponto é que todos eles apresentam uma potencialidade. No caso do primeiro livro, Early, ele tinha uma facilidade muito grande com números, com a matemática. Ele tinha realmente muita habilidade nisso. A Caitlin tinha uma grande habilidade com artes. Inclusive, ela conseguiu vencer um prêmio da sua cidade de melhor desenho. E o Naoki, ele tem grandes habilidades com palavras. Mesmo que ele não consiga se expressar oralmente, na sua escrita, ele consegue escrever de forma excepcional. É realmente muito impressionante a leitura desse livro. Então, ao trabalhar essas potencialidades das crianças e dos adolescentes dentro do ambiente escolar, vai facilitar também na sua inclusão, na sua relação com os outros e também no seu reconhecimento. E com isso eu encerro a discussão. Gostaria muito de agradecer a Bruna pelo convite, pela confiança. Espero que eu tenha feito um bom trabalho. Espero também que eu consiga fomentar algumas discussões no grupo de vocês. Todos os livros vão estar na descrição, então não se preocupem em anotar o nome dos livros durante minha fala. E também gostaria de pedir para que vocês me seguissem no Instagram, porque eu tenho um projeto de leitura. É @narrativa sem spoiler. Então eu agradeceria muito a força de vocês. E é isso, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E agradeço muito a confiança. Até a próxima.